Salmo 130. Todos acharam? Amém? Salmo 130 diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz. Estejam atentos teus ouvidos ao meu clamor por misericórdia. Se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Mas contigo há perdão, portanto és temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que os guardas pela manhã. Espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há constante amor, e nele há plena redenção. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Esse texto, essa pergunta parece um tanto quanto estranha dentro do nosso meio. Na comunidade de fé, nós perguntamos: posso confiar? Será que realmente eu posso confiar? Na pluralidade de deuses que existe hoje, na virtualização das coisas, onde tudo é virtual, as pessoas se relacionam virtualmente. Parece que, sempre costumo brincar, morre hoje para você ver, se aqueles 5.000 amigos que você tem no Facebook vai vir no seu enterro. Se vier só a família, já está no lucro, já está no lucro. Porque na verdade é tudo virtual, as pessoas não se conhecem, e na fé também não é diferente. Nós estamos passando por um processo que parece que temos relacionamentos virtuais com Deus. Parece que o relacionamento pessoal, parece que o Deus pessoal não faz parte mais de muitas comunidades. Parece que é um Deus impessoal, um Deus virtual, um Deus que não está presente. Mas Deus, Ele não é um ser inanimado. Deus não é um ser estático, inerte, que não se move. Deus, Ele é ativo. Deus, Ele sempre está, Ele é dinâmico, Ele está movendo a roda da nossa vida, e Ele está, em toda a Bíblia, nós percebemos que há um controle de Deus, que Deus cuida do seu povo, e Deus tem prazer em se relacionar com o seu povo. Ele é o único Deus que deu o seu Filho para vir e morrer, e se relacionar pessoalmente com o povo. Então essa pergunta, nós precisamos entender primeiro quem é Deus, como Deus age, como Deus faz, porque posso confiar, parece estranho, mas muitas pessoas não conseguem mais confiar nesse Deus, mesmo estando dentro da comunidade de fé. Nós, por vezes, não conseguimos confiar que Ele tem a direção das nossas vidas, e nós nos apavoramos. Por vezes nós não conseguimos confiar que Deus tem o controle de todas as coisas, e que nada, eu posso perder o controle, mas Deus jamais perdeu o controle de alguma coisa, e nós temos dificuldade de acreditar nisso, porque nós vivemos dias de incertezas, dias difíceis, dias trabalhosos. A Bíblia chama isso de dias trabalhosos, momentos delicados, em que se cumpre a palavra de Deus de uma tal forma, quando Ele dizia que haveria tempo, e que levantaria pais contra filhos, filhos contra pais, e nós estamos vendo que nos nossos dias isso tem se intensificado, famílias não se entendem, cada dia doenças antigas começam a reaparecer, coisas que estavam teoricamente extintas, elas começam a voltar, e aí a gente começa a se apavorar. Nós vivemos agora a crise do sarampo, coisa que a gente não ouvia falar há muitos anos, e de repente começa a voltar, e volta isso, volta aquilo. Isso tudo vai causando uma angústia, vai causando um distanciamento, e aí o mundo, ele vem e apresenta vários deuses para todos os lados,
deuses como do Egito, em que lá no Egito havia Deus para todos os gostos. Precisava de colheita, tinha um Deus para colheita. Precisava do sol, tinha o Deus sol. Água, tinha o Deus Nilo. Tinha o Deus Lua. Tinha Deus para todos os lados. E aí, quando o Senhor, ele chega para Moisés, e é bem taxativo quando ele diz, e aí, Moisés pergunta para ele, mas Senhor, eu vou lá e vão perguntar, quem é que te mandou? E ele diz, olha, fala que eu sou o que sou, mas dentro do hebraico, o que melhor se encaixa seria, eu serei o que serei. Ou seja, eu sou o que sou, serei o que serei, quer dizer o seguinte, Deus estava dizendo, olha, eu vou ser o que o meu povo precisa. Meu povo precisa de médico, eu serei um médico. Precisa de advogado, eu serei advogado. Precisa de fartura, eu serei Jeová Rafá, Jeová Nissi. Eu serei o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o que vocês precisam. Então nós temos dificuldade, e esses salmos nos apresentam, esse Salmo 130 é um dos salmos de romagem, ou Cântico dos Degraus, na sua Bíblia pode estar Cântico dos Degraus, ou Salmos de romagem, ou Cântico dos Peregrinos, tá? É a mesma coisa, as três citações é a mesma coisa. O que é isso? Eram cânticos em que o povo entoava durante a sua caminhada para peregrinação em Jerusalém, a Jerusalém. Quando eles iam 3 vezes, pelo menos uma vez por ano eles tinham que ir, mas tinha 3 grandes festas, e eles iam, e esses eram cânticos, alguns deles eram entoados na caminhada, outros eram entoados degraus, porque enquanto eles estavam subindo os degraus do templo, eles estavam entoando louvores ao Senhor. E esse é um deles, quando ele diz assim, olha, das profundezas a ti clamo. Mostra uma confiança que o povo tinha, eles acreditavam que realmente eles podiam confiar, porque era um Deus presente, que estava presente na vida deles, não era um Deus distante, não era um Deus somente transcendente, mas era um Deus emanente, que estava perto, estava com eles, estava por eles, estava do lado deles, estava andando com eles. E quando nós começamos a identificar essas verdades, nós vamos entender o porquê. Os salmos, eles trazem essa licença. O Cântico dos Degraus vai do Salmo 120 a Salmo 134. Se você tiver oportunidade, leia todos esses salmos. Vocês vão ver uma licença poética. Mas muito mais do que isso, nós vamos ver a profundidade da confiança do povo em Deus. Porque Deus quando ele diz, Salmo 121, ele diz, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quantas vezes de nós precisamos voltar, acreditar nisso, que depois do monte há socorro, porque o Senhor está lá. O povo, quando ele estava caminhando, eles vinham os montes, porque Jerusalém é cercada por montes, há uma cadeia de montanhas, e quando eles estavam indo na peregrinação, eles olhavam os montes. Naquela caminhada havia assaltantes, havia perigos de animais, havia perigos de todas as ordens ali, e eles saíam com as suas famílias, saíam em comboio para ir, e eles diziam, olha, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Mas eles diziam, meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Eles tinham a firme convicção de que o socorro deles vinha do Senhor, e nós precisamos resgatar em nós a convicção de que o nosso socorro vem do Senhor. Porque o Salmo 124:8 diz, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos ter impresso em nossos corações essa verdade. Aí sim, eu posso responder a pergunta, posso confiar? Quando eu entendo que esse Deus, que o Salmo 125 diz, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, ele não pode se abalar, ele tem que ser como um monte, ou seja, ele passa por momentos, passa por guerras, ele passa por lutas, ele passa por tempestades, mas ele continua, porque ele sabe que o seu Senhor está com ele no alvorecer da aurora, porque ele diz no Salmo 130, que a minha alma aguarda ao Senhor mais do que os guardas aguardavam pela manhã.
Ou seja, os guardas não viam a hora de amanhecer, porque a noite era muito perigoso. E ele diz, mais do que os guardas aguardam pela manhã, minha alma espera no Senhor, anseia pelo Senhor, porque ele sabia, das profundezas a ti clamo, porque o Senhor é poderoso para tirar você e eu das profundezas que estamos ou possamos estar. O Senhor é poderoso para resgatar o seu povo com mão forte, porque Ele não é um Deus estático. Nós nos esquecemos dessa verdade, nós nos esquecemos muitas vezes, eu também me esqueço muitas vezes, mas quando nós vivenciamos o auxílio de Deus, nós vamos ver no Salmo 46, que ele diz assim, olha, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Deus está te trazendo a memória, nesta noite, a mim e a você, que Ele é um Deus presente, um Deus que tem prazer em cuidar do seu povo, um Deus que tem prazer em andar com o seu povo, um Deus que você pode clamar das profundezas que Ele te resgata, um Deus que está além dos montes, que os perigos podem te cercar, mas você está com Ele, porque Ele é o seu socorro na hora da angústia. Você pode passar por momentos de angústia, mas Ele é o teu socorro na hora da angústia. Eu não sei, talvez, qual a angústia que você possa estar passando, eu não sei qual o problema que você pode estar passando, como está a sua vida, mas nós temos que entender que existem 3 refúgios de Deus, 3 mover, ou seja, ações de Deus. Primeiro, Deus é. Nessas ações de Deus, nesses textos que nós lemos, nós vamos encontrar que está impresso que Deus é. Ele não é assim, talvez Ele pode, como Elias, né? Elias chega para os profetas de Baal e fala, olha, grita mais alto aí, quem sabe Baal está dormindo, está dando um cochilo, quem sabe Baal comeu uma feijoada e cochilou aí, esqueceu aí de atender vocês, mas Baal não respondeu, Baal não atendia os baalitas, Baal não atendia os profetas, os seus profetas de Baal, os profetas de Acera. Baal não atendia, se retaliaram, se cortaram, lá no Monte Carmelo, não ouvia, porque era um Deus que não funciona, um Deus que não funciona. O mal hoje é que as pessoas estão procurando um Deus que não funciona. Muita gente, eu não estou dizendo lá fora, eu estou dizendo dentro da igreja, muita gente está fazendo de Deus um Deus que não funciona. Um Deus direcionado somente para uma coisa, é um Deus que só tem poder para dar o financeiro, um Deus que só tem poder para isso, outros falam que Deus só pode curar, ou um Deus mau, enfim, são tantos deuses, mas eu quero te apresentar um Deus que Ele simplesmente Ele é socorro bem presente na hora da angústia, ainda que os montes se movam, se abalem, mas Deus continua, Ele é abrigo, Ele é refúgio para o seu povo. Depois Ele é fortaleza. Na 1:7 diz, lugar fortificado, lugar seguro, qualidades de quem é forte. A palavra de Deus diz, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Deus é fortaleza, Deus é socorro bem presente, e nós precisamos ter impresso em nosso coração isso. Não podemos perder de vista que Deus Ele continua sendo refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Não se esqueça disso. A Bíblia jamais prometeu, em nenhum texto você vai achar a promessa de que você não teria aflições, que você não teria problemas, que você não teria enfermidades, que você não teria tristezas, que você não teria morte. Pelo contrário, mas Ele diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem prazer em estar com o seu povo, em abençoar o seu povo, em se mover pelo seu povo. Deus é. Nós precisamos lembrar todos os dias, e muitas vezes precisamos falar para nós mesmos, olhar no espelho e falar para nós, Deus é. Vai lá, você vai sair nesse dia, mas Deus é.
Talvez as coisas não saiam tão bem quanto você gostaria. Talvez a vida não esteja tão bem. Talvez você esteja nas profundezas, se sentindo lá no fundo do poço. Talvez você está levantando os olhos para os montes e perguntando: de onde me virá o socorro? Como eu vou vencer esse problema, essa luta, essa dificuldade? Mas eu quero te dizer que Deus é socorro bem presente. Porque Salmo 121, meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Não espere socorro do governo, não espere socorro. Nós precisamos ir no médico, mas não espere que o médico vai resolver tudo, porque ele é limitado. Não espere talvez que o seu amigo, seu parente vai resolver tudo, mas tenha em mente que o socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele pode, Ele é. Quando, eu já falei isso algumas vezes, mas quando eu estava ruim de saúde, o meu médico, pastor, um homem de Deus, ele olhou para mim, ele estava na cadeira dele, eu estava sentado do outro lado, e ele disse: irmão, eu já fiz tudo que eu podia pela medicina, vai orar, não tenho mais o que fazer, é só Deus. E aí eu entendi naquele momento, que Deus seria o meu socorro na hora da angústia. Deus é aquele que cuida, irmãos. Deus, Ele guarda o seu povo. Depois o segundo mover de Deus é: Deus está. Simples assim, Deus está. Eu tenho que acreditar que Deus está. Deus está presente. Em Ezequiel 48:35, Deus é revelado como Jeová Chamar, Deus presente. E em Ezequiel ele fala: Deus está presente, um Deus que está sempre presente para ajudar e proteger o seu povo. Deus está. Nós não precisamos temer o que nos possa fazer o homem, porque Deus está. Ele está trabalhando. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Isaías está dizendo que nunca se ouviu desde a antiguidade até os seus dias, nem tinha ouvido, nem se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Deus continua trabalhando para o bem do seu povo. Deus trabalha para aquele que nele espera. Talvez o seu milagre não aconteceu hoje, mas Deus está trabalhando por você, pela tua família, pela tua casa. Deus sabe o momento certo de agir, porque Ele está presente e Ele está trabalhando. Depois, Isaías fala também no capítulo 40, 22, 23, ele diz assim, que Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda, para neles habitar. É o que faz voltar ao nada os príncipes e torna os juízos da terra coisa vã. Ou seja, Deus, Isaías está dizendo que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está num alto e sublime trono. Ele está num alto e sublime trono. Ele está num alto e sublime trono. Mas não só por isso Ele deixou-nos abandonado, não. Ele tem o controle. E Ele trabalha, continua trabalhando. E Ele está presente na vida daqueles que esperam por Ele. Depois, Deus faz. Deus, as guerras podem ser de várias naturezas, espirituais, guerras físicas, emocionais, mas nós estamos diante de um Deus que faz cessar as guerras. Nós estamos diante de um Deus que lá em Isaías, ele diz que um menino nasceria, seria conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu sirvo um Deus forte, eu sirvo um
Deus poderoso, eu sirvo o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, o Senhor da cura, eu sirvo aquele que tem todo o domínio, todo o poder, e Ele escolheu a mim, e escolheu a você, para sermos chamados filhos de Deus Altíssimo, filhos do Deus Altíssimo, filhos do Deus Altíssimo. Você não é qualquer coisa não, irmãos. Eu não sou qualquer coisa não. O mundo pode olhar para a gente e dizer, isso é qualquer coisa. Não, Deus, você é filho do Deus Altíssimo. Ele te escolheu para você ser chamado filho do Deus Altíssimo, porque Ele é Deus forte, Ele é conselheiro. O que você precisa hoje? Ele é o teu conselheiro, Ele é o Deus forte, Pai da eternidade. Ele tem o domínio de toda a eternidade. Ele é o príncipe da paz. Às vezes nós nos debatemos de um lado, de outro, e nos esquecemos que Ele é o príncipe, Ele é Senhor. O salmista chama Ele várias vezes de Rei meu e Deus meu. Rei meu. Não é para qualquer um não, pastor Fábio. Deus meu e Rei meu. Não é qualquer um que pode falar isso dele não, mas nós podemos dizer, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai. Ele nos deu o direito, através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, e de se direcionar a Ele como Pai, e dizer, meu Deus, meu Rei, meu Senhor, meu Pai. Deus, Ele nos acalma. Você pode confiar em Deus, não é viver como se os problemas não existissem, alienados, né, como pessoas vivem aí, porque na verdade a confiança nasce de uma visão da realidade, confrontada com uma visão de Deus. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, Deus, Ele nos pressiona e coloca diante de nós situações difíceis, para que a gente possa entender que a única saída é confiar nele, porque não existe outra saída senão a confiança nele. E não é porque Ele é ruim, pelo contrário, Deus é bom. Mas você, pai, mãe que está aqui, você dá tudo para o seu filho? Você faz tudo o que ele quer? Se fizer, estraga, né? Se fizer, estraga, né? E o chinelo já dançou, né? Em alguns, né? A gente não pode falar, né? Que agora é proibido até essas coisas. Mas Deus também faz a mesma coisa conosco. Deus não nos dá tudo. Deus não permite todas as coisas. Deus às vezes passa o chinelo na gente, mas Ele continua como um pai, fazendo alusão a nós que somos pais, mães. Mesmo seu filho aprontando, você continua trabalhando para o bem dele. Mesmo ele errando, você continua trabalhando. Mesmo ele pisando na bola, você continua trabalhando. Mesmo ele querendo colocar o dedo na tomada quando é pequeno, você continua cuidando e trabalhando. Assim é Deus. Ele continua se movendo por nós. Ele continua trabalhando. Ele continua estando. E Ele continua sendo. E Ele nos conduz a lugares seguros. Em Isaías 43:19 diz que eis que porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Ou seja, Ele conduz o seu povo. Ele conduz você e eu nos momentos difíceis. Nós só precisamos entender isso. Nós só precisamos entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Às vezes, o que você está passando, não é nada comparado à glória que há preparada para você. Todos nós vivemos momentos de angústias, parece que o coração vai explodir, né? Tem momento que você não se aguenta nem com você mesmo, você evita até olhar no espelho de manhã, porque você vai brigar com você, né? Tem dia que é complicado. Você acha que eu sou diferente? Tem dia que é complicado, pastor Fábio.
O dia que você se olha no espelho e fala, Deus do céu, tem misericórdia de mim que sou pecador, porque eu vou brigar comigo mesmo. Hoje não passa, né? Mas o Senhor, Ele tem cuidado de você. E eu quero terminar com uma historinha de um menino que estava caminhando. Eu falei isso, acho que uns 2 anos aqui atrás. Um menino que estava caminhando na praia com seu pai. Isso na Europa. Ele estava caminhando na praia com seu pai. E o seu pai estava bêbado. E ele pediu pão. Pão, várias vezes. E o pai, bêbado, enfurecido, pega esse menino e joga ao mar. E esse menino, ele se agarrou numa tábua, pequeno ainda, só que a água levou. A água levou e ele agarrado na tábua, a água levou. Ele tinha aproximadamente 5 anos de idade. Um navio que estava passando, navio mercante, da marinha mercante, viu alguma coisa na água. Os marinheiros pularam, resgataram aquele menino, só que ele não sabia falar de que praia ele tinha vindo. Ele era pequeno, ele não sabia. E o comandante, então, adotou aquele menino como seu filho, cuidou dele. Chegou num determinado momento, manda ele para a escola. Ele sai do navio e vai estudar. Ele se forma em medicina. E só que estoura a Grande Guerra Mundial. E ele se alista então na Marinha Mercante, na Marinha Real Britânica. Ele se alista e ele se torna médico. Em determinado momento, olha só, nunca está tudo perdido. Deus tem o controle, ainda que pareça, pastor, que Deus perdeu, mas Deus não perdeu o controle. E aquele moço já médico, ele muito dedicado em época de guerra, estava terrível na Segunda Grande Guerra. E os marinheiros viram um bote cheio de pessoas feridas, resgataram aquele bote e trouxeram aquelas pessoas a bordo, e muita gente já quase morrendo, e entre eles tinha um homem quase morrendo, e aquele homem, ele disse para aquele médico, quando foi atender, ele disse, doutor, eu preciso confessar um pecado antes, porque eu vou partir. Aquele homem pega uma Bíblia e dá para aquele médico e diz, doutor, eu estava caminhando na praia com meu filho, e eu estava bêbado, e eu joguei o meu filho ao mar. Mas sabe, doutor, eu conheci esse Jesus que mudou a minha vida, mas eu preciso confessar isso para alguém. E aquele médico, ele cai em prantos, e ele pergunta, qual o nome do seu filho? O médico chamava Jacó. Ele pergunta, qual o nome do seu filho? Ele diz, meu filho chamava Jacó. E o médico começa a chorar. E ele diz, sou eu, pai. Eu sou Jacó. Naquele momento, aquele homem recitou a palavra e diz que os meus olhos viram a salvação do Senhor. E aquele homem partiu. Só que aquilo mexeu tanto com aquele médico, que ele deixou então a Marinha Real. E ele foi se tornar um pregador, um ganhador de almas. Porque ele entendeu o trabalhar de Deus. Ele entendeu o que Deus estava fazendo na vida dele. Então, meus queridos, por mais que o mar esteja te levando para um lugar que você não conheça, Deus tem o controle da tua vida. Deus tem o controle do teu e do meu coração. Deus tem o controle de tudo que nós fazemos, tudo que nós podemos pensar, fazer, ouvir, aonde, eu não sei, mas Deus tem o controle. Então você pode confiar sim, porque nas profundezas você pode clamar, e o Senhor com a mão forte vai te arrancar das profundezas. Vamos louvar ao Senhor, ministério de louvor.
Você pode clamar sim, das profundezas Deus vai te tirar. Eu não sei qual buraco que você está, eu não sei como está o teu coração, ou que momento da sua vida está apertado demais, mas Deus te trouxe nessa noite para dizer para você, você pode confiar, porque Deus está, Deus é, e Deus continua trabalhando pelo seu povo, e Deus não perdeu o controle da tua vida não, Deus não perdeu o controle da tua família não, entrega tudo ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer. Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor. Adore ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Adore ao Senhor. Me submergir na tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Me submergir na tua mão, me traz a tona pra respirar e faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Isaías 49:15 diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que ela venha se esquecer, contudo eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele continua com você, porque Ele é. Adore ao Senhor. Me submergir na tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te adoramos, porque nós entendemos que ainda que nos sintamos solitários, nos sintamos desamparados, nos sintamos às vezes entristecidos, machucados, magoados, angustiados, mas o Senhor prometeu que jamais nos desampararia, que das profundezas o Senhor ouviria o nosso clamor, que do fundo do lago o Senhor ouviria o nosso clamor, ainda que estejamos nas profundezas mais terríveis, o Senhor ouviria o nosso clamor, porque o Senhor não abandona o seu povo, e nós cremos nisso, nós cremos nisso, nós cremos nisso, aleluia! Aleluia.